Não, tá gravando, então vamos lá. Então a gente já falando aqui sobre a tecnologia sem fio, que vai ser o fundamento do nosso curso. Dentro da camada de enlace, dentro das camadas de rede, a gente vai estar dentro da camada de enlace, né? E dentro da camada de enlace, as tecnologias sem fio vão ser responsáveis por um subconjunto desse negócio. Então, né, a gente falou, né, sobre informação. Vocês viram em rede, dentro da camada física, né, que informação pode ser representada por diversas formas, né? No meio sem fio, né, esse sinal o meio físico pelo qual o sinal vai se propagar vai ser o ar, né? Então, né, a gente viu que existem sinais analógicos, né, e sinais digitais. Então, né, tradicionalmente o rádio vai ser um sinal analógico, mas o que a gente tem que fazer agora é transformar esse rádio que você tem no seu computador em um sinal digital. Essa é a grande questão da camada física da rede sem fio, né? Como é que você vai pegar um sinal que é inerentemente analógico e transformar em digital? Isso quer dizer que na tua interface de rede sem fio tem muito pouca diferença para um rádio da tua casa, do radinho de pilha que você compra por R$5. Então, assim, Cláudio, qual é a diferença? São os protocolos que a gente vai estar utilizando, né? Então, essa caracterização de sinal digital, né? Sinal eletromagnético, a gente viu, né, que é o sinal é o tipo de sinal que a gente vai estar utilizando, né? Que a gente vai modelar isso com ondas senoidais. Um sinal digital, a gente viu por Shannon, né? Que na verdade nada mais é do que uma soma de senos e cossenos, né? Essa é a modelagem, né? De função do período. Então, na verdade, o que você faz é, através da soma de ondas, aproximar do sinal original. Então, o que você faz, na verdade, são aproximações de senos e cossenos. Dentro desse sinal, a gente vai ter um espectro, que é a faixa de frequência que ele vai conter. Tecnologias diferentes vão ter faixas de frequência diferentes. Uma largura de banda sendo a largura de banda do espectro, né? Ou seja, a gente sabe que dentro da rede sem fio, que opera na faixa que a gente vai chamar de SM 2.4, tem uma largura de banda de 935 MHz. E muitos sinais vão possuir largura infinita, né? Boa tarde. Boa tarde. Cláudio aí? Estou dando aula. Tá dando aula? Dando aula. Sabe o que eu achei? 3 horas e minha aula acaba. Tá. Aqui é mesmo? Pode ser. Tá. Obrigada. E vai ter uma relação direta entre a capacidade e a largura de banda. Então, na verdade, né, a faixa de frequência é que o meio físico preserva. Isso não faz sentido dentro de sinais cabeados, a gente não tem essa dificuldade, mas isso vai fazer muita diferença em meios não cabeados, né, onde a gente até hoje sofre muito com a interferência do ruído. E seu feijão com arroz de física, né, a gente vai mapear as nossas tecnologias, né, através de frequência, comprimento de onda e amplitude, sendo a frequência o número de oscilações por segundo, ou seja, quanto mais alta a frequência, maior o número de oscilações. O comprimento de onda é a distância entre dois máximos ou mínimos consecutivos, né, que vai ser medido em metros, e a amplitude é a altura da onda eletromagnética. Então, esse comprimento de onda vai também influenciar na distância que você tem de comunicação. E na questão da transmissão propriamente dita, né? Essa transmissão pode ser tanto digital quanto analógica, com fio e sem fio. Então, na verdade, o que eu faço é inserir. Então, basicamente, transmitir é, como a gente falou em redes de computadores, excitar o meio, fazer com que o meio vibre, né? Então, modular, e aí vai vir o papel do modem, é excitar esse meio de uma forma pré-determinada. É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Então, o preparo vai ser... Quem é que vai dar essa relação do preparo, essa relação do sinal? É algum órgão regulador. Então, quem define que a tua placa de sem fio é em 2.4 GHz? É um órgão regulador. É um acordo, né? Então, esse espalhamento do espectro, a gente sabe que o espectro é infinito, né? Mas ele também está limitado à nossa tecnologia, né? Se algo vibra, né? Se vibrar é uma frequência, é a quantidade de vezes que algo acontece no tempo, né?
eu poderia estar fazendo comunicação como? Número de batidas do corpo da mesa. Concordam comigo? Um para sim, para não. Isso é o quê? Sim. Não. Sim. Sim. Mas qual a diferença entre? Tá. O intervalo aí. Um intervalo de tempo. Então, o comprimento da minha onda vai dizer a frequência. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem diferença de eu fazer isso aqui e de eu fazer isso aqui. Como o meio vibra, tem diferença. Agora, qual é a nossa limitação física? É o meio que eu tenho para excitar o meio. É o dispositivo que eu tenho para excitar o meio. Então, por exemplo, o que uma antena faz? Vibra ondas eletromagnéticas no ar. Agora, essa onda quer chegar na linha? Claramente não. Né? Mas essa onda quer chegar na linha? Não, porque as ondas elas se espalham no ar. Então, na verdade, a gente vai precisar de... Se eu quiser que uma onda que vá diretamente para a linha, eu vou precisar trabalhar esse sinal de forma diferenciada. Ao espalhar tudo pelo espectro que eu trabalho, eu vou estar desperdiçando banda, mas eu vou estar ganhando no desempenho. Eu vou interferir somente em uma pequena faixa do meu sinal e eu vou minimizar a atenuação devido a múltiplos caminhos. Ou seja, se eu tenho um espectro e eu traduzo por esse espectro, eu estou ganhando em foco. Tá? A minha modulação ela pode ser em função da amplitude. Mais uma vez, o que é amplitude? Beleza, o que é frequência? E o que é comprimento? A distância entre os máximos e os mínimos. Isso. Então a amplitude é? É a altura. O comprimento da onda é isso aqui. Isso aqui é demanda, isso aqui é amplitude, a frequência com que isso acontece é isso aqui. Tá? Então, eu posso mudar em função da amplitude, da frequência ou da fase. O que é a fase? Uma combinação de frequência e amplitude. Um comportamento que eu vou manter fisicamente. A escolha é importante para padronizar ou caracterizar a propagação do sinal. Ou seja, quando eu falo em uma rádio AM, é que eu estou mudando em função da amplitude. Quando eu falo em rádio FM, é que eu estou mudando em função da frequência. Como isso não era padronizado, por isso que a gente tem rádios AM e FM. Então, o rádio tem que ser AM ou FM. Tá? Pode parecer bobagem, mas há 50 anos atrás isso era uma revolução tecnológica. Você tem um rádio que falava os dois. Então a potência vai ser associada a características de frequência escolhida e a potência determina o alcance. Por isso, quando a gente fala nos dBs, em decibéis, essa potência medida em decibéis, é que a gente consegue, né, um maior alcance. Ou seja, tem pouco. Se você para pensar dessa forma, né, que tudo é excitação de onda, que você tem um protocolo para falar uma faixa de frequência, a tua voz e os teus ouvidos nada mais são do que um sistema de transmissão sem fio. Você fala, excita o ar, chega nos ouvidos, ele transmite e interpreta isso de alguma forma. Claro, isso quer dizer que se eu fosse, na verdade, tivesse no lugar das orelhas duas antenas 802.11, eu poderia estar trocando dados com o computador? A ideia é mais ou menos que sim, né? Que se você pudesse ouvir na faixa de frequência, você conseguiria, né, ouvir o sinal sendo transmitido. Na verdade, isso não é som. Por que isso não é som? Porque, né, apesar de ser transmitido pelo ar, a gente não consegue captar. A gente vai ver uma figura falando sobre isso. Né? Então, aqui a variação de amplitude, né, conforme for a altura da minha onda, eu vario esse meu sinal. A mudança de frequência é quando eu altero a frequência da minha onda. E a mudança de fase é quando eu vou trabalhar com essas duas medidas de transmissão. A mudança, ou seja, eu consigo pegar alguma característica, né, de frequência e amplitude e mudar. Aqui vocês veem comportamentos iguais, eu estou mudando esse comportamento. Na mudança desse comportamento, eu faço isso. Por que a gente faz isso?
porque é muito mais fácil eu detectar isso do que só uma frequência. É difícil eu saber, porque no desenho é tudo muito bonitinho, né? Olha só como isso é tudo bem comportado, mas basta uma interferência para eu cagar esse sinal. Ou posso fazer isso multinível, né? Não, a gente estava falando de monobit, mas eu posso fazer até tetrabit, né? Fazer combinação de técnicas de modulação ao mesmo tempo. Posso modular em função da fase, da frequência e da amplitude ao mesmo tempo, para no mesmo sinal modificado eu carregar mais informação. Qual é o problema? Por que a gente não fez isso desde o começo? Porque isso aqui é difícil de detectar. Quanto mais operações você faz na onda, mais difícil é de detectar a sua modificação. Eu vou ter uma velocidade dos dados, né, que é em função da velocidade da minha sinalização, ou seja, o que eu consigo transmitir em número de bits depende do que eu consigo sinalizar. Ou seja, quanto mais sofisticado é o meu mecanismo de sinalização e modulação, maior é a velocidade de transmissão que eu consigo transmitir. E essa continha diz aqui, dada a velocidade da minha modulação inbound, isso vai ser uma função dos meus dados em função do número de bits transmitidos pelo sinal. Ou seja, o número de bits que eu vou transmitir é uma função, né, do número de baldes que eu consigo transmitir, do número de sinais que eu consigo transmitir dentro de um mesmo sinal. Ou seja, um tetrabit ele é exponencialmente melhor do que um sistema monobit. Aqui mostrando um exemplo do dbit, onde eu estou mudando a fase e a frequência. Um tribit, ou modulação em quadratura, que é a N, que é o que eu faço, por exemplo, no 3G, no 4G, no IMAX, que são tecnologias de rede sem fio tradicionais, onde eu faço o que eu chamo de modulação mista, né? Modulo por fase e por frequência. Aqui no caso, estou mudando amplitude e fase ao mesmo tempo. E para eu garantir que eu vou conseguir fazer esse tipo de mudança, esse tipo de modulação, isso está no capítulo 1 do Kurosu, tá, gente? Não estou falando nenhuma novidade para vocês, porque vocês deveriam ter lido já o capítulo 1 do Kurosu ou do Tannenbaum em algum momento da existência de vocês. Se não, é uma ótima coisa para você começar a ler, né? Então, por exemplo, né, ao mesmo tempo, né, que eu tenho que fazer esse tipo de coisa, vocês começam a notar que o sinal sem fio ele é muito suscetível a qualquer tipo de alteração. Se qualquer pequena alteração gera modificações nos bits transmitidos, ou seja, é muito propenso a erro, eu acabo tendo que escolher algumas técnicas para proteger o meu sinal. A principal delas é o espalhamento espectral, né? Eu quero aumenta a largura de banda da transmissão e eu começo a saltar no meu espectro de frequência para evitar, né, interferência. As duas técnicas principais, o FHSS, que é o Frequency Hop, e o DSS, que é o Direct Hop. O FHSS, né, ele vai ser, eu vou saltar no salto de frequência, dando um salto que vai ser definido por alguém, né? Ou seja, quanto menor o tempo que eu ficar num determinado canal, que eu for saltando de canal em canal, menor vai ser a interferência, ou seja, maior segurança da minha informação. Nota que aqui a segurança não é de ataque necessariamente, mas é até a segurança da integridade do sinal. A interferência pode ser legítima, pode ser algo que vem do meio, pode ser uma coisa natural. Não necessariamente a interferência ela é uma dependência de um atacante externo, mas pode ser. Nota que o transmissor e o receptor eles têm que estar ao mesmo tempo na mesma faixa de frequência, senão eles não vão se entender. O padrão vai definir, né? O padrão da tecnologia assistiva vai definir esse salto de frequência, ou que pode ser fixo ou aleatório. E se eu não conseguir reconhecer a sequência de saltos, eu não vou conseguir decodificar a informação. Esse é o caso, por exemplo, do Bluetooth. Já o DSSS, eu estou usando uma sequência binária chamada de Baker, né, que vai definir esse salto de frequência. Né? Ou seja, diferente ali que a frequência ou é aleatória ou fixa, aqui eu tenho uma função que vai definir o meu salto de frequência. A sequência pode ser espalhada, não necessariamente elas são contínuas, como no FHSS, mas eu posso estar saltando em espectro. Isso é muito inteligente, porque se você for pensar do ponto de vista, né, da operação em radianos, né, do teu canal de frequência, se você tem um sinal com essa ondulação, o ponto onde você sofre interferência é o ponto diametralmente oposto. Então, se eu altero uma angulação de transmissão,
o cosseno de geração da minha vibração, o cosseno subsequente é o que não vai me, o cosseno, né, ortogonal é que não vai me dar essa visão. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é distribuir isso em função da concentração. Se eu concentro muito dentro de um centro de massa, esses dois sinais, a tendência é que eu tenha mais interferência. Um exemplo de quem usa o DSSS é o 802.11, que é o que vocês conhecem como Wi-Fi, que vai ser o tópico da próxima semana que eu der aula. Semana que vem eu não vou ter aula, vou passar um trabalho para vocês. Semana que vem eu vou estar numa conferência. Então, eu vou ter um fator de espalhamento que é em relação também à minha taxa de transmissão. No nível físico, né? O DSS, eu vou poder estar trabalhando com ele dentro da banda ISM, que vem de Industrial Scientific Medical, né? E eu vou definir, e por exemplo, no 802.11, eu vou definir 11 canais de 11 MHz, né? Ao espalhar, isso aqui é o que eu chamo de caveira, tá? Caveira é algo que vocês não têm que aprender. Caveira não é algo que é importante. Caveira é algo que talvez eu cobre. Caveira é algo que eu vou cobrar com certeza. Então, isso aqui você tem que saber. Tem que saber pra caramba. Então, assim, qual a principal vantagem de você fazer espalhamento espectral? Imunidade é uma palavra forte, né? Mas a redução em relação a ruídos e interferências, a distorção de eu trabalhar com múltiplos caminhos. E nota que interessante, se eu estou transmitindo no meio distribuído, preciso que alguém preste atenção porque eu quero jogar caneta aí. Nossa, foi ridículo. Joga pilão, por favor. Então, a faixa de frequência na qual eu mandei para a Aline para o Ilan e o Ilan para o André, não necessariamente é a mesma. Não tem nada a ver uma com a outra. Eu posso estar sempre trocando de faixa de frequência justamente por esse salto, porque se eu soltei uma interferência, o atacante descobriu, ele começou a jamear numa determinada faixa de frequência, eu mudo isso justamente para trocar. Ou então, se eu estou em movimento, por exemplo, o André trabalha com rede veicular, eu estou em movimento, eu tenho uma faixa onde eu tenho uma antena de celular, eu já saltei para poder trabalhar. Então, isso, mais uma vez, no caso da antena de celular, não é algo ilegítimo, é só um espalhamento natural. E, na verdade, qual é a grande questão, né? Por exemplo, apesar de nos últimos 10 anos a gente ter saído de redes que eram onde a gente viu a rede sem fio mais como um quebra-galho e propriamente como uma tecnologia de conexão prioritária, hoje a maior parte da conexão que existe é sem fio. Eu acho, inclusive, muito curioso que o livro do Kurosi mesmo, na edição mais nova, ele trabalha a questão de camada de enlace como a camada de enlace cabeada, e não a camada de enlace sem fio. Porque a maior parte de vocês, por exemplo, eu tenho um computador em casa, meu computador em casa é um notebook, ele não é cabeado, ele não tem nem entrada para a rede cabeada. Ele trabalha direto com rede sem fio. Né? A não ser que você jogue. Porque tá falando assim, de base, de backbone, do mundo, backbone vai ser com fio. Mas hoje em dia mesmo ele não é RJ45. Não que todo mundo utiliza em casa, ou que utiliza na vida. Mas pensa pela seguinte questão. Dificilmente um backbone hoje em dia ele vai ser cabeado com RJ45. Vai ter a maior parte dos backbones hoje já são ótimos. Não, certamente. Então essas são questões que a gente tem que discutir. Entendeu? Hoje, quando a gente fala em rede sem fio, né, hoje é a tecnologia de comunicação que a gente está usando. O nosso padrão, de fato, do usuário doméstico é rede sem fio. Se você está pegando um Sorro, né, que vem de small office e home office, a galera é rede sem fio. E muito apoiado por esse tipo de dispositivo aqui. Até que a parte educacional é sem fio. Que dispositivo é esse? Um Chromebook ou um tablet. Essa galera vem aqui, vem sem qualquer outra, vem como dispositivo. E o que vocês têm que notar é que se você pega a tendência atual, sistemas operacionais como Chrome OS ou iPad OS, que são fortemente voltados para a educação. Vocês querem tirar um show daí, crianças? Eles são fortemente baseados em comunicação sem fio. Agora, desempenho similar ao cabeado você não vai ter. Por que não vai ter? Porque diferente do meio dirigido, né, apesar do meio dirigido também ter isso, a gente tem atenuação de sinal. No meio sem fio isso é pior,
porque a nossa atenuação de sinal é física, né? A distorção do retardo, né, ou seja, o jitter, né, não ocorre no meio sem fio, tá? Mas eu tenho uma forte influência do ruído, ou seja, em cenários industriais com máquinas elétricas muito pesadas, dependendo da distância, sem fio não funciona. No meio sem fio, eu tenho uma perda de espaço livre, eu tenho absorção atmosférica causando atenuação e eu tenho problemas de multicaminho. Ou seja, nota que eu tenho atenuação, distorção e retardo e ruído aqui no meio cabeado. O ruído hoje em dia quase no meio cabeado não faz quase nada, mas eu tenho muito mais fatores no meio sem fio que vão me atrapalhar. Eu tenho refração de onda, eu tenho ruído térmico, ou seja, pensa no caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é extremamente úmido, então tem absorção atmosférica por vapor d'água e oxigênio. O Rio de Janeiro é cercado pelo mar e uma lagoa no meio da cidade. Problemas de refração muito sérios. E ruído térmico vindo do calor. E além disso, cercado de morro. Essa é a pior cidade do planeta. Eu estou exagerando, tá aí. Mas uma cidade bem ruim do planeta que você implantar rede sem fio de longa distância. E mesmo assim é possível. Então esse aqui é o espectro eletromagnético, né? Nota que a faixa de frequência do rádio, né, a frequência é bastante baixa, rede sem fio melhorando, o microwave, né, o micro-ondas, já mais alto, o radar altíssimo, infravermelho, ultravioleta e gama. Cláudio, com a faixa de frequência muito alta, será que eu conseguiria mandar muitas informações se eu fizesse por variação de frequência? Provavelmente. Mas você gosta, mas assim, isso quer dizer, primeiro, que radiação gama é muito difícil de controlar e é nociva à saúde. Pô, mas isso aqui pode? Claro que pode. A gente poderia fazer várias informações muito interessantes. Inclusive, a gente poderia fazer sinais de luz direto. Funciona? Funciona. Só é difícil de controlar. A questão é qual a tecnologia a gente tem domínio. Essas duas primeiras a gente tem bastante domínio. Aí entra num caso que eu falo em toda a aula minha, que é a seguinte. Em 2000, logo depois dos ataques das Torres Gêmeas, no ano de 2002, 2003, um maluco foi preso em Nova York por um atentado terrorista. Qual foi o atentado terrorista do cara? O cara subiu numa... Vocês podem buscar isso no Google, né? Tá lá. O cara subiu no topo de um prédio lá em Nova York e ele subiu com micro-ondas. E a parte da história que eu sempre acho esquisita é o cara subir com micro-ondas e ninguém perguntar porra nenhuma, né? E ele usou o motor do micro-ondas para janear a conexão sem fio entre dois prédios. Ninguém perguntou nada. Foda-se. Essa é uma história muito esquisita, mas surgiu como um boato. Não sei se é um hoax, mas isso mostra o seguinte: sim, você pode usar uma vez que é da mesma natureza, e olha que interessante, da mesma natureza. A Aline sabe disso, né? A Aline é a menina que eu conto da história da antena do IMAX, quando a gente ligava a antena, ligava o. Ainda é a mesma aliança? É. Essa aí que aquecia, né? 2 anos já ouvindo essa história. E assim, e o que eu falo pra eles é que nesse momento deve ser estéreo, né? De tantas vezes que eu liguei essa antena em lugar fechado. É que tinha num pedaço o treinamento foi dado num lugar fechado, né? Que o cara veio pra cá pra falar. O treinamento do cara da empresa falar. Os vídeos da empresa eram feitos num lugar fechado e num pedacinho do manual tinha. Nunca use isso num lugar fechado. Ou seja, eu não faço. Se não siga o treinamento. Não, aqui nesse momento não posso. Sem tempo, irmão. Então, a luz ultravioleta, raio-x e raio-gama, como eu falei, muito difícil de produzir e de modular, não se propagam bem através de prédios, são perigosos para seres vivos, por isso a gente eliminou isso. Né? Mas no caso dos outros, é SUS, a gente tem trabalhado. Tanto que redes de radar são um dos tópicos mais utilizados e estudados pelas Forças Armadas, né? Por motivos óbvios. E você vê que dentro desse aspecto aqui, dentro desse espectro, que vai do UV ao rádio, a gente tem várias... Aqui acontecem nossas telecomunicações. Então, assim, na verdade, qual é o grande erro? Tem um espectro limitado da faixa de frequências, que, na verdade, ele é dividido por uma série de aplicações concorrentes. Então, olha só, no mesmo caso que eu estou a rede sem fio caseira, eu vou ter, por exemplo, a babá eletrônica.
Muitos dos telefones sem fio hoje, que antigamente eram de 800 MHz, hoje em dia já são 2.4. E alguns deles até de propósito, para o cara poder pegar sinal. Tem uns maneiríssimos, né? Que você consegue logar dentro da tua conta do Skype dentro do telefone e fazer chamada de Skype de dentro do telefone da tua casa. Acho irado, né? Não serve para nada, mas acho irado. Né? E aqui a Exame botou assim, das ondas da cidade, vocês vão ver isso aqui é irrelevante. Né? E agora, quem é que padroniza essas faixas de frequência? Internacionalmente a ITU-T, International Telecommunications Union, e no país aqui a Embratel. Alguns países, principalmente os Estados Unidos, não seguem ITU-T. O que isso quer dizer? Como na prática a gente compra um monte de coisa que vem dos Estados Unidos, né, ou que é padronizado pelos Estados Unidos, ou que segue o que o DOD, o Departamento de Defesa norte-americano, faz, tendo aula, muito barulho. Que o Departamento de Defesa norte-americano licita, a gente tem um problema. Um problema muito sério. Algumas faixas vão ser livres, como a banda ISM, que devem ser usadas dentro de edifícios ou pequenas áreas. Você não vai ver uma banda ISM sendo usada para área externa, por isso que se a gente estiver usando rede sem fio dentro do campus do fundão, provavelmente vai ser de 5 GHz. E aí vocês vão ter um outro problema, que se você tem um computador antigo que funciona na faixa 2.4 GHz, por modelos da Dell de 10 anos atrás, se você não tiver um adaptador sem fio, ele não pega na rede. Então, se você tem, por exemplo, Live Team, que os modems atuais eles fazem a demodulação entre 2.4 e 5 GHz automaticamente, se você tem um computador muito velho usando Live Team, você pode simplesmente ser poupado da rede sem nem saber o que está acontecendo. Isso é bizarro, isso é irado, mas é muito bizarro. Então, a faixa de frequência de 900 MHz, 2.4 e 5.7 são as faixas não licenciadas, né, para você trabalhar. Então, por isso vocês vão ver babá eletrônica, telefone sem fio, tudo usando essas faixas aqui. E a faixa de 5, a banda M, ela é relativamente recente. Para uso geral, tá? Mas a indústria médica já usava bastante tempo. O micro-ondas, né, que a gente vai ver, eu vou passar por isso aqui bem batido, porque o micro-ondas pouco me interessa. A gente vai usar pouco, a gente não utilizou isso em micro-ondas, você já deve estar careca de saber isso, a gente não tá utilizando. Tem vários problemas no micro-ondas. As ondas trafegam praticamente em linha reta, ou seja, se eu tenho dois prédios em visada direta, ou seja, olhando diretamente para o outro, eu consigo ligar essas duas antenas. Tinha uma tecnologia da IBM muito interessante, que era, se eu não me engano, era wireframe, que era de micro-ondas entre dois computadores da IBM, um do lado do outro. Uma vez eu liguei com eu tinha um IBM, tem um IBM velho, aquele que vocês conhecem, né? E ele se ligou, ele estava do lado de um outro computador da IBM, eles começaram a sincronizar loucamente. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo, Satã? Quanto mais altas as torres, maior a distância entre eles. Né? Antenas alinhadas com precisão são direcionais, ou seja, é uma tecnologia direcional, não atravessa obstáculos. Né? Eu já contei para vocês o caso de 2 prédios de 3 andares com uma árvore subiu no meio e eu já não conseguia mais conectar. Eu fiquei um tempão sem saber o que estava acontecendo, até que alguém mais esperto falou que era a porcaria da árvore. A absorção por água da chuva, né, no Rio de Janeiro não funciona, né, cidade de Satã. E é usado em sistemas de telefonias fixa, celular, blá blá blá, mas foi usado, não é mais usado. Né. Onda de infravermelha de curto alcance, usado em dispositivos de controle remoto, mais simples e barato, ou seja, tinha celular, isso não tem tanto os celulares Android de hoje em dia, mas os antigos sim de Android, eles tinham comunicação infravermelha. Então tinha uns aplicativos que você baixava, que permitiam você usar o teu celular como controle de TV. Então, um trote muito comum que acontecia aqui na MCE é algum aluno com espírito de porco, durante o almoço, trocar para a TV utilizando o celular para poder ficar zoando com o pessoal que estava assistindo. Então, se o pessoal estava assistindo o jogo, alguém ia trocar pro Chaves e coisas aleatórias desse tipo assim. Eu já vi fazer isso, mas no canal, que era no restaurante, ele estava no Wi-Fi, a TV era Smart e estava no Wi-Fi também. Aí pelo Wi-Fi botaram e... Não caramba, de bagulho. Nada a ver. Eles ligaram pro YouTube do Brasil. Oi? Eles ligaram pro YouTube do Brasil. Ah, esse... Cadê? Ah, esse é
de som, você podia configurar o som pelo telefone. Então, você já botar numa rede, deixar na rede aberta. Alguém conseguiu botar como preferência no jogo, eles botou como preferência o telefone deles e botou o número da nossa web no meio do carregador. Mas um exemplo de como segurança é útil ajuda, né? E tem um bando de vídeo na internet de cara indo em carro elétrico, carro FOS, botando funk pra tocar no som. Essa transmissão é muito barata, né? Não se necessita de licença para operação, não sofre com interferência de dispositivos elétricos. Desvantagem: baixa banda, em torno de 4 MB no máximo, necessita de visada direta e não atravessa a parede, mas tem sua utilidade, entendeu? Ondas de luz, que pegam as ondas de infravermelho e levam ao infinito, né? Largura de banda alta, sem necessidade de licença. Agora, é luz, né, galera? Tem problema com chuva, tem problema com neblina. Eu posso usar isso para conectar lãs em 2 prédios por meio de lasers instalados nos seus telhados. Laser unidirecional, eu preciso de um forte detector. Isso é caro. Mas a banda é altíssima. É muito parecida com você ter 2 fibras ligadas. É irado. Mas, por exemplo, vai ser em Dubai, que você vai ter tipo, torres gêmeas, esses parados. Agora, aqui, se você botar na tua casa, viu, Bubu? Não vai funcionar. Mas eu já vi, tipo assim, empresa de fotografia onde as bandas são altíssimas para transmissão de mensagem. Estou falando de imagens de dezenas de gigas. Esse tipo de conexão com fibra, conexão, são extremamente importantes. Empresa de banner, que as imagens têm uma resolução altíssima. Bizarro. É que você, mais uma vez, vocês têm que imaginar o seguinte: quando você aplica a computação no cenário de alguém, vocês têm que levar em consideração as restrições do cenário. Então não adianta se chegar na empresa do cara, eu já fiz muito isso, sou foda, resolvo todos os seus problemas, manjo de todos os paranauês. E aí o cara me apresenta um problema de um cenário bastante específico e eu sento na carraqueta. Eu não tenho a menor ideia de como resolver, porque isso é um problema novo. Então assim, leve em consideração os requisitos do teu cliente. Por exemplo, no problema lá da astronomia, o volume de dados que o cara queria trafegar era tão alto, que batia no limite físico que o roteador tinha de atender os dados. E aí, bicho, aí é bizarro. E aí você não tem o que fazer. E o rádio, que é usado na maioria na parte das redes, né? A grande vantagem do rádio é percorrer grandes distâncias e penetrar em obstáculos. É por isso que o rádio venceu. Porque você pode ter na tua casa... Ah, Cláudio, mas a minha casa é um sobrado, né? Porque assim, quanto mais longe do centro do Rio, mais fácil de você ter uma casa grande, com 2, 3 andares. Muitos colegas de vocês provavelmente vão morar em casa, não vão morar em prédio, né? E aí, te falo, minha casa é grande, não chega no tipo, porra, no quarto distante, não chega no sei lá o que, tem uma piscina na minha casa. Não precisa ser uma grande piscina, não. Pode ser só um pocinho d'água ali, né? Que você encheu com as águas, tirou ali, blá. Mas é melhor do que você ter essa transmissão com fio. Desvantagem: sofre e provoca interferência. Então o próprio sinal sem fio sofre e provoca interferência. Não é direcional e poucas faixas de frequência são livres, né? Em 85, ou seja, em 85 eu já discutia isso, em 85 eu não era nem nascido, a FCC, né, que é o órgão de controle de comunicação americano, permitiu que as redes sem fio usassem essa faixa de frequência, desde que a potência seja menor do que 1 watt. Ou seja, quanto mais baixa a frequência, menor o alcance, ou seja, quanto mais alta a frequência, maior o alcance, mas quanto menor quanto mais baixa a frequência, maior a luminidade, e menor a direcionalidade, e o inverso, quanto mais alta a frequência. Para ambas, a imunidade de interferência de equipamentos elétricos é baixa. Um sistema típico de radiofrequência vai constituir de uma antena, um transmissor e um meio. Né? Onde é que é a antena no notebook de vocês? É interna. Já no celular de vocês, as antenas são, a gente chama de antenas circulares, que é ao redor do aparelho. Se vocês forem ver um caso recente do Samsung Galaxy Tab 5e, que a antena dele não é circular, ela é só num ponto do telefone, do tablet. Então, quando você segurava o tablet em uma determinada posição, ele não pegava, ou pegava muito mal. Isso quer dizer o seguinte: colei o L com vontade louca, né? Medido em decibéis, né? Seguindo a lei de Shannon, 10 log da potência de saída por potência de entrada. Eu vou ter uma perda, um ganho, se a saída é maior que o de entrada,
e uma perda se o sinal de saída é menor que o de entrada. Isso aqui representa atenuação, isso aqui quer dizer que tem reforço de sinal positivo. É isso que o repetidor da tua casa faz. Claro, o que é um repetidor? É um dispositivo de camada 1, camada física, ele pega um sinal de onda, né, que está vindo do teu roteador, ele pega e reconstrói esse sinal, aumenta a potência desse sinal. Eu usei um desses quando eu morava com meu avô, que era 2 andares da casa. E aí é foda mesmo. Mas pro computador a gente passou um cabo bem dos 20 metros. Eu jogava aí. Não é aquele paga. Cara, olha só, se vocês têm noção de que o negócio é bizarro, um colega de vocês trabalhou nas Olimpíadas do Rio. Ele falou que para certas coisas funcionarem, ele puxou fibra como se fosse varal de casa. Né? E rezou para que tudo desse certo. Na vida real, as pessoas fazem coisas para que as coisas funcionem. Né? O que eu estou falando para vocês é como o mundo deveria ser se a gente tivesse tempo de planejar. A gente não tem, normalmente. A gente faz o que dá para fazer. Eu tenho perda pelo caminho, né? E aí eu tenho coisas, eu tenho o alcance de propagação de sinal, vai ser dividido o alcance de transmissão, o alcance de detecção para garantir por isso, e o alcance de interferência. Né? Vocês já viram quando a rede de vocês captura que existe uma rede, mas não consegue se conectar? Tem vários motivos. O motivo é que você está no limite do alcance do AP. Eu tenho um problema de interferência, né, de multicaminho. O sinal não chega direto, mas chega refletido. Se chega refletido, ele bateu no meio físico. Se bateu no meio físico, ele vem atenuado. Eu tenho, né, esse é chamado de desvanecimento de Rayleigh, né, onde variações abruptas da potência do sinal dentro do mesmo ambiente. Por exemplo, aqui dentro se a gente for fazer o que a gente chama de um site survey dentro do LiveNet, vocês vão ver que a potência de sinal próximo dos racks é muito menor, né? A força do sinal é muito menor do que a de perto da porta. Mesmo porque, primeiro que o roteador está ali, depois que eu tenho uma grande interferência de sinal, em geral, que eu tenho muita água. Então, quando eu tenho um evento onde eu tenho muita gente, né, as próprias pessoas interferem no sinal sem fio. E aí eu levo mais uma vez o seguinte, quando teve os protestos de 2013, já que isso está na moda de falar, né, o pessoal falou Cabral ditador, Cabral safado. Não tira o mérito de quem quer falar que Cabral é ditador, Cabral é safado. Ele foi julgado, considerado culpado, então, né? Mas no caso, assim, que falou que ele cortou a internet, gente, não é isso que aconteceu. Assim, tem culpa de muitas coisas, nessa não tem. Primeiro que lá tinha muita interferência, porque era muita gente, muitos sinais disputando acesso para as antenas. Como a gente viu, o espectro de frequência é limitado, ou seja, se você projetou uma área para ter 100 mil pessoas e passa a ter 1 milhão, e esse 1 milhão de pessoas está tirando foto, tirando vídeo, que são, né, aplicações cuja necessidade de banda é alta, subindo vídeo para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp, para Buda, meu amigo, não tem infraestrutura que dê jeito. Né? Pega o caso de Fla-Flu. Né? Eu posso ter atenuação por obstrução, condições do tempo avaliam, né? Então, esse dispositivo de transmissão que hoje a gente tem é a antena, né? O que a antena é? A antena é um modem. Por quê? Ele é um modulador de sinal que é um demodulador. Ele vai converter sinal elétrico em ondas eletromagnéticas. Né? Então, basicamente, se vocês verem a antena WiMAX, quando eu trouxer para vocês darem uma olhada, vocês vão ver que ela se liga num cabo de rede. Que o cabo de rede é sinal elétrico e ele vai modular em sinal de radiofrequência. É só isso que uma antena faz. Cláudio, então por que a antena do rádio do meu avô de 1940, que ainda funciona, não é a antena do meu computador? Mas é. Só que a antena do teu avô pega sinal analógico e transforma em sinal analógico. Como assim? Pega o sinal de onda, que é analógico, e transforma em voz, que também é analógico. A antena do teu avô nada mais é do que uma antena. O rádio do teu avô nada mais é do que uma antena ligada num gramofone. E é isso aí. Não é mais do que isso. Agora, a antena do teu computador, tudo que ela faz é pegar esse sinal, que é inerentemente analógico, e transformar em um sinal digital que o circuito eletrônico vai entender. É isso. É um modulador demodulador. Tanto que se você pega a placa VoIP, o que a placa VoIP é? É um modem. Porque essencialmente uma placa de modem. É a mesma coisa. Tá?
Inclusive, antigamente, né, vocês compravam placa XOF XS para VoIP, né, de modulação, eram modems refurbished que vinham na China. E era ridículo, vinha com escrito modem na placa XOF XS. Era um negócio assim que era sujo, galera. Sujo. Se vocês forem comprar hoje em dia a placa XOF XS no Deal Extreme, é tipo $5. É um negócio assim, que é imundo. Né? Tipo assim, deve ter saído de um porão, assim. Não, pô, é ridículo. É maneiríssimo você poder. Não só funciona, como imagina você poder criar na tua casa um sistema de ramais para assim, ó, para falar com a Marinette, clique 1. Para falar com o Zezinho, clique 2. Para falar com a Mariazinha, clique 3. Né? Você tem um computadorzinho na tua casa velho, um PCzinho que você botou com 2 ou 3 placas FX, FXS que você comprou e fazer o teu próprio sistema de ramal em casa. É irado, pô. Hã? Não, o hotel é assim. Gente, olha só, por incrível que pareça, o FJ funcionou assim durante muito tempo, tá? Mas peraí, normal? Todos os. Com todos. Mas peraí, calma. Como é que você faz troca de ramal? É o que a gente chama de PABX, que é um trocador, é um comutador mecânico de sinal. Por que a gente usa esse computador mecânico? Porque ele funciona. Exatamente. O que ele faz é assim, automático. Lembra do pica-pau que tinha uma tiazinha que trocava cabo? O que é telefonia sem fio? Presta seu braço, André. Pensa, tem 2 cabos. O que a tiazinha do pica-pau fazia? Fechava a conexão e o meio começa a vibrar. Lembra que eu falei transmissão de sinal, excitação de meio? É isso. O que o celular é? O celular é essencialmente essa bosta aqui. Chega um sinal e eu transformo esse sinal em digital. É por isso que o celular demora tanto para surgir. O problema do celular não está na antena. A antena a gente já domina faz quase 150 anos. O que a gente não domina é mudar de sinal analógico para digital. A gente precisou de anos de tecnologia de circuito para isso funcionar bem. Então, assim, tô vibrando. O que o PABX faz? Pô, a tiazinha lá não faz isso bem bastante. Conforme a cidade cresce, mais gente tem telefone, fica ruim. Então, eu tenho que fazer isso de forma automática. Só que o que é melhor do que um sistema mecânico? Um sistema eletrônico. Então, a gente, na verdade, o que a gente faz era pegar sinal analógico, transformar em sinal digital, fazer um roteamento interno e fazer essa transmutação de 2 fases. O que o asterisco faz é isso. Ele não passa disso. Né? Quando ele fica só no digital, né, acabou. Agora, o que está definindo a morte do sistema analógico? É que o 4G é 100% digital. Se você está usando um sistema 4G de telefonia, ele é 100% digital. Cláudio, então por que todas as pessoas não estão usando só 4G para se comunicar, né? Não. As pessoas têm telefone em casa e gostam dele. Eu tenho um telefone fixo na minha casa. Outro dia eu usei um telefone fixo. Achei maravilhoso. Experiência, né? Vintage. Né? Eu não tenho lá em casa não. E quando eu vou cadastrar alguma coisa, tem que dar telefone fixo, eu dou do meu avô. Não, eu não vejo sentido de você ter um telefone fixo. Mas várias aplicações fazem até hoje. Então, tipo assim, R$10 na conta eu uso net, né? Na conta da net. Não estou falando propaganda da net, né? Já que tá gravando, né? Não acho a net maravilhosa, mas é o que tinha na minha rua, eu estou usando. E bem ou mal, estou bastante satisfeito com a net, tirando com a TV a cabo da net, mas o resto estou satisfeito. Tá? Não, assim, não é porque é tão barato que você acaba deixando. E é útil, entendeu? Por exemplo, já teve situações de eu estar longe do meu celular e esse mês foi a telefone e liguei. Cláudio, mas essa é uma desculpa muito esfarrapada e muito preguiçosa. Mas a preguiça em geral vence. Agora, imagina você poder. Tem uma ligação 0800 que o celular não faz também. Exatamente. Eu acho que tem alguns planos que envolvem o país todo, se for para determinado fixo para fixo. Já é um preço. Então, esse tipo de coisa não vale a pena. Né? Então, assim, mas na verdade, tudo isso são transmutação de sinal. Então, aquelas características de ganho, forma de reação e abas laterais, ou seja, como você projeta uma antena, vai gerar ganhos de percepção ou não. Então, na verdade, assim, a galera de eletrônica e de telecom, porque hoje em dia deixou de ter a questão de engenharia de telecomunicações. A engenharia de telecomunicações ela foi a parte de... Há quanto tempo você não ouve alguém que gastou cursando de engenharia de telecom? Foi engolido pelo pessoal...
Não, o pessoal, essa parte da telecom foi absorvida pela computação e pela eletrônica. Telecom surge da eletrônica e vira um ramo, e aí depois de um tempo o pessoal volta, funde com TI, e aí a parte de comunicação foi para TI e a outra parte volta para telecom. Eu fiz técnica em eletrônica, eu fiz telecomunicação. E aí, tipo, hoje em dia, quem faz telecom é mais um servidor. Tanto que até o pessoal assim, de 4K, de 8K, de Globo, de TV, estão migrando tudo para mídias digitais. E para eles é um problema isso muito sério. Porque o meio físico deles era muito confiável. Né? O pessoal de eletrônica tem muita preocupação com a confiabilidade. Coisas simples, mas extremamente confiáveis. E o pessoal de computação não, está disposto a assumir o erro, porque é da noção protocolar de que erro faz parte do processo. Também sei. As antenas podem ser omnidirecionais, espalham o espectro igualmente por todos os lados, né? Ou direcionais, onde eu irradiar aí a potência do sinal em uma única direção, mas isso é em função da angulação da antena, né? Que eu faço aquela interferência positiva para aumentar meu ganho. E como é que eu faço agora? Só que, por exemplo, quando eu faço, né? Pega a minha voz ela é uma antena, eu estou emitindo um sinal de onda. Que se todo mundo falar que nesse momento vocês estão passivos, eu estou falando, e as antenas de vocês de recepção, que são os ouvidos, né? Estão captando e transformando isso em sinal. Agora, é um meio compartilhado? É. Como é que eu faço para que esse meio seja compartilhado? Como é que numa sala de aula, quando vocês eram bem pequenos, a tia falava para vocês que vocês podiam falar? Vocês tinham que falar, levantar o braço. Então isso era um protocolo. Vocês tinham um protocolo que ao levantar o braço, um parava de falar e o outro começava a falar. Então quando eu era molecote, né, minha tia tem uma tia-avó, tia Linda, que ela falava para mim, né? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, né? Dizendo que só um falava por vez, né, para não dar confusão. E basicamente é assim que funciona a rede sem fio. A gente vai ver que a maior parte dos protocolos é justamente isso. Tu cala a boca e quem está transmitindo agora sou eu. A divisão pode ser por frequência ou pode ser por tempo. Quando eu divido por frequência, eu divido em subcanais de frequência, todos em paralelo, funcionando ao mesmo tempo. Ou eu divido em intervalos de tempo, né? Que eu divido toda a transmissão para que o cara possa transmitir no intervalo de tempo. Por incrível que pareça, ainda existem muitas formas de comunicação que usam TDM. Particularmente, eu acho que está todo mundo convencido de que rede sem fio é uma boa ideia, né? Mas a questão é menor custo, rapidez de instalação, flexibilidade, dispensa cabo, mobilidade, instalar rede temporária. Hoje em dia, até instalar rede temporária é muito fácil, mas a gente não instala tanto rede temporária assim, né? A maior parte das nossas redes já são eternas, né? Ninguém quer nem saber, só quer manter essa porcaria funcionando. Eu não acho injusto, eu acho maravilhoso. Eu tenho, inclusive, bastante carinho por isso. Poderia mudar até a questão também de, sei lá, se for prédio histórico, essas coisas. Tem um problema de prédio histórico. Só que prédio histórico tem um outro problema. Inclusive, eles são muito largos, a interferência de material muito grande. Então você tem que ter lá no Museu Nacional, né? Isso. Não, mas dentro do prédio você tem que fazer várias coisas Depois dentro do prédio foi feito o tratamento sísmico. Mas assim, tenta fazer o backbone, né? Mas a gente conseguiu ligar para a Vermelha, que eu lembro disso. A Praia Vermelha foi direto. E também é prédio histórico. Porque no caso do museu, as paredes eram desse, não só. Porque o foda. Tá gravando, eu já falei palavrão. A treta do museu é que fizeram umas paredes de concreto, de pedra desse tamanho, seguido de armário de metal com papel dentro da memória. Realmente, pô. Aí fica. E assim, o museu ficava assim, pô, ainda no meio tinha Bahia, bicho. Aí não é tecnologia sem fio, aí é milagre, bicho. Quem anda pelas águas é Jesus, nem sinal consegue. Né? Então você vê que em 1870 nasce o telefone, né? O Hertz transmite energia pelo ar pela primeira vez, e o Marconi demonstra comunicação sem fio, ou seja, já tem mais de 120 anos de comunicação sem fio. Isso aqui é uma revolução, eu já falei por isso, falei hoje na aula de manhã do doutorado, repito para vocês. O fato de que um maluco no interior de Minas, no comecinho do século XX, conseguia ouvir o Papa dando uma homilia em latim, mesmo que ele entendesse porra nenhuma, transforma o Papa de uma figura igual ao Papai Noel num ser vivo. Isso é extremamente poderoso.
se você para analisar o cenário como ele é hoje, que o pessoal tá todo mundo ligado 100% do tempo nas redes sociais, no telefone, pega um ator, uma atriz, tipo a Bruna Marquezine, onde, assim, o produto Bruna Marquezine é a vida da própria Bruna Marquezine, não necessariamente tantos papéis que ela faz. As pessoas não estão interessadas só na carreira dela, mas no dia a dia dela, se ela malha, se ela come, se ela usa, vai no shopping, bababá, se ela tá namorando. Então esse ator vira um produto. Mas pela essa ubiquidade da informação, isso é uma coisa muito bizarra. Mas isso começa aqui, quando você começa a conseguir transmitir às pessoas. O teu presidente agora passa a ser uma voz que está falando contigo. Se ouve um discurso. Já ouviram aquele filme O Discurso do Rei? O filme do Discurso do Rei é um filme muito bom, que fala com Colin Firth, né, que ele mostra assim, a se não me engano, o Rei George durante não sei se é a Primeira Guerra ou se é a Segunda Guerra, se não me engano, a Segunda Guerra. Eu acho que era a Segunda Guerra, que ele vai assumir o trono, ele não era o herdeiro do trono direto, só que ele é gado. Imagina que mensagem de força que ele vai mandar sendo gado. Então o filme passa ele fazendo fono para ele poder assumir, né, como para poder dar os discursos. Logo em seguida surge, né, a Segunda Guerra e ele é extremo, e os discursos dele são extremamente importantes para manter a moral do povo inglês durante a Segunda Guerra. Isso é muito bizarro, esse fenômeno começa aqui. Isso não é um texto, isso num jornal, isso não é uma história que alguém contou. Isso... Antigamente, essas coisas eram orais ou passadas por livro. Né? Por exemplo, né? Você pega quem já ouviu a expressão que passar um bizu? Essa expressão surgiu na Academia Militar de Ciências, né, que viria a dar origem ao INE muitos anos depois, né, o Instituto Militar de Engenharia, que quando a família real veio para o Brasil e começa a ter as primeiras universidades, os primeiros centros de ensino assim, altamente, ou seja, leva o Brasil a potência igual o Rio, a uma cidade igual a Lisboa e todas essas questões associadas. Né, tipo assim, o ensino de matemática que está na Europa vem para o Brasil, né, só que começa a ser muito difícil, né? Porque antigamente o ensino é todo baseado em livros, todo baseado em bibliografia, você não tinha como consultar a internet. Então, tipo, começa a surgir entre os matemáticos da corte que vieram ensinar matemática, que estavam comendo o corpo da galera aqui, começa a surgir que a crença, né, que tinha um livro do Bezerru, né, que veio virar bizu, né, conforme o tempo vai passando. Se o cara não tivesse o Bezerru, ele não ia conseguir se dar bem. Bezerru, bizu. Então passar o bizu seria passar o Bezerru, porque todos os livros, toda a teoria, todos os exercícios, a prova era tirada desse livro. Isso é bizarro de saber que isso acontece. Em 47, a tecnologia celular é inventada, né? Se vocês já viram um filme chamado Cold Talkers, com Nicolas Cage, muitos anos atrás, fala sobre esse tipo de coisa, né? Mas ele é um cara que Cold Talkers é um cara de comunicação das Forças Armadas. O 87 GSM, ou seja, essa história de telefonia celular já vem de muitos anos. E em 97 surge o padrão 802.11 e em 99 802.15, ou seja, aqui o Wi-Fi, aqui o Bluetooth. Em 99 isso vai dando sequência, em 2004 a gente vai ter o WiMAX e cada vez mais esses padrões estão vindo. Né? Hoje o meu computador, que é um computador de não é nem mid-range, é de low range, computador bastante barato nos Estados Unidos, por volta de 200 a 300 dólares. Esse computador aqui já vem com 802.11 AC. Estou falando de você transmitir gigabit por segundo numa rede local. Isso é bizarro, isso é uma coisa que a gente não fazia. E você transmitir gigabit por segundo na rede local passa a ter poucos motivos de você poder, inclusive, ter rede cabeada em casa. Ou seja, né, a ideia é realmente tirar cabos, né, porque rede sem fio, né, normalmente eu vou utilizar a tecnologia de rádio e é concebido para que o usuário tenha mobilidade. Então isso já mudou, isso já é a forma que a gente pensa, a maior parte da comunicação hoje em dia é por celular. Há 5 anos atrás, a gente já teve o grande merge, que a maior parte do tráfego de dados ele é mobile, ele vem de celulares, não vem nem de computadores. O sistema operacional que a gente mais usa hoje em dia não é o Windows, é o Android, é o sistema operacional mais utilizado no planeta Terra. E aqui a gente tem uma visãozinha geral, né, que a gente chama de rede SPAN, Personal Area Network, onde o Bluetooth vai estar aqui. 802.15.4 ele é meio que transversal.
as redes LAN, Local Area Network, com WLAN, que é 802.11, MAN, Metropolitan Area Network, onde vai ter 802.16, e o 3G e 4G vão estar aqui, e as redes Wide Area Network, 802.20, que é Rural Area Networks. O I3E é o Institute for Electrical and Electronic Engineering, né? Vai definir a camada física e metade da camada de enlace. Se vocês se lembram do modelo da camada de enlace da pilha TCP, não só da pilha TCP, mas da pilha de glucurose, a camada de enlace é dividida em dois protocolos, né? É Medium Access Controller e MLC, Link Layer Controller. Aqui, controle de acesso ao meio, aqui, conexão com camadas superiores. Isso aqui é comum a todos os protocolos, não é definido pelo I3E, e esse cara aqui sendo definido pelo I3E, porque dependente da tecnologia física. Então, tudo que a gente tiver basicamente vendo no curso, provavelmente são NACs diferentes. A não ser quando a gente fala de Six-Lopan, que aí é uma outra coisa. Então, estou falando de mobilidade estética, né? Ausência de cabos em prédios históricos, isso é relativamente importante. Flexibilidade, não posso sair furando prédio histórico, né? Pelo amor de Deus. Flexibilidade, eu posso sair em qualquer lugar. Aqui eu estou dando aula para vocês usando um Google Slides. Por que o Google Slides? Porque eu não preciso instalar nada deitado na minha máquina, mas só consigo porque eu estou acessando a internet e esse computador é sem fio. E a redução de custo de infraestrutura. Já falei para vocês no caso do escritório de advocacia, que o escritório pegou fogo, perdendo um monte de coisa, o cara comprou um monte de Chromebook, uma conexão na internet, 2 dias depois ele já tinha voltado ao trabalho. Ou seja, você quer ter uma firma de qualquer coisinha, sei lá, você quer fazer uma firminha de publicidade, uma firminha sei lá, de revisão de texto, você pode comprar meia dúzia de Chromebook para meia dúzia de empregados, ter uma conexão até caseira mesmo, e botar todo mundo embaixo da conexão caseira e tá funcionando. Não estou dizendo que isso é legalizado, não estou dizendo que isso é maravilhoso, estou dizendo que isso é uma coisa tecnologicamente passível de ser feita. É claro que se você tem uma empresa, você deveria ter uma conexão empresarial, pelo amor de Deus. Mas, né, se você é MEI, né, você é um microempreendedor individual, está fazendo tua empresinha em casa, tua empresa, tu e a tua esposa, por exemplo, e aí você consegue fazer isso acontecer. Cláudio, mas por que eu faria esse tipo de coisa? Porque sim. Né? Então, né, redução, fácil planejamento é uma meia-verdade. Maior confiabilidade e robustez, áreas sujeitas a intempéries, sobrevivência a desastre. Ok? Pô. Ou seja, no cenário de desastres, é muito mais prático você montar uma rede sem fio do que você montar alguma coisa. Inclusive, por exemplo, então em missões das Forças Armadas eu vou usar rede sem fio? Depende da missão. Missões de campo mesmo, dificilmente as Forças Armadas vão usar rede sem fio, mas por questões de segurança e confiabilidade. Tá? Claro. Na parte de planejamento, tem alguma coisa já assim, fácil e prática para você fazer? Tem RFCs. Como vai ser? Como que gera interferência? Onde vai abranger o sinal? Tem RFCs de rádio de site survey e mecanismos de site survey para você fazer. Tem alguns softwares que fazem site survey, aí você marca, você coloca a planta, aí você marca se tem alguma coisa que visualmente você já encontrou. Tem coisas internas que você pode fazer. Por exemplo, lá no meu apartamento lá, acabou que para deixar os ângulos de 90 graus, a gente tinha que fazer uma parede dessa largura assim, um pedaço lá. E ali faz uma área de sombra absurda e que, tipo, se você for pro outro lado, o sinal dá a volta e chega. Mas ali atrás daquela parede... Não, é bloqueado. Atenua até que não passa. Não tem o que fazer. Na verdade, você poderia botar um repetidor. Isso que eu ia falar. Mas acaba que, tipo assim, você tem uma região de sombra, na verdade, do tamanho de uma pessoa. Você não passa pro lado... Por exemplo, no meu quarto, lá da minha casa, agora que eu acabei de mudar. Naquele prédio lá que tu conheceu. Sim, tem um armário embutido, né, que já estava lá quando surgiu. Então, na parede do meu quarto, tem a parede, da sala para o quarto, tem uma cabeceira, tem uma parede do quarto, esse armário embutido, e ali é uma pequena caixinha de Faraday, né? Então, por exemplo, assim, Bluetooth, minha esposa não consegue pegar o Bluetooth lá do quarto. Se ela quiser deixar o computador tocando na sala do quarto, para o grupo pegar o seu celular dela, ou se ela não consegue pegar, mesmo sendo menos de 10 metros. Acontece.
Outras coisas simples, você botar um sinal do Wi-Fi sabendo que esse negócio é omnidirecional, botar no lugar mais alto possível. É tentar pegar o máximo de cantos possíveis, entendeu? Enfim, são dificuldades. Essa questão do fácil planejamento é fácil você fizer uma foda-se. Ah, não tenho nada, botar alguma coisa. Beleza, é mole. Você liga o roteador e funcionou. Fazer a conexão entre dois computadores é mole. Se o teu sistema operacional permitir, claro. Pelo amor de Deus. Ah, mas o sistema operacional não desce. Aí, realmente, você tem que saber o que está fazendo, né? Pelo amor de Deus, né, galera? Mas, tirando isso, assim, essa é uma questão do planejamento. Fazer um planejamento sério de uma rede sem fio para substituir uma rede cabeada, dependendo de onde você esteja, é muito difícil. Não é trivial, não. Aeroporto, cara, conexão de aeroporto, antigamente era um inferno, hoje em dia é só caro. Muitos aeroportos no mundo te dão 1 hora grátis, o resto você que paga. Não acho que estejam errados, não, tá? Não acho que estejam errados, não. Tem gente que está fazendo controle, deixa você utilizar, mas só se for texto. Se você tentar mandar uma imagem do WhatsApp, tentar acessar o vídeo, ele não faz o controle. Mas agora faz isso muito fácil, né? Hã? Agora qualquer file faz isso fácil. Por exemplo, muita gente estava fazendo isso via camada de aplicação, né? Autenticação via HTTP. O que a galera fazia era tunelar via UDP para. Mas aí os files que você está falando abriam um pacote, né? E viu o que estava pegando. Não, tem. Assim, vai surgindo ataque, vai surgindo contramedidas. Isso não deixa de ser um ataque. Mas tem desvantagem. O baixo QoS, né? Em relação à rede cabeada, tem muito erro por causa da interferência. Restrições de uso da frequência, que é governamental, você pode estar num país e ser uma outra coisa completamente diferente. No começo, então, era um negócio meio bem bizarro, tá? Cada país diferente, uma faixa de frequência diferente, são diferentes equipamentos Antes de surgir o selo da Wi-Fi Alliance, que transformou isso no Wi-Fi, cada um fazia o que era uma suruba, né? Um negócio meio bizarro. E aí entra uma coisa que eu bato a tecla e todos vocês têm que entender o seguinte. Um negócio só passa a ser utilizado de verdade de forma ampla e restrita quando há um padrão. Qual é o problema de internet das coisas hoje? Ainda não tem um padrão muito bem definido de como fazer certas coisas. Então cada um faz a tua solução. Quando cada um faz a tua solução, ela vira bagunça. A internet só funciona porque a gente decidiu que a HTTP era o protocolo. Ah, mas o HTTP é uma merda. Foda-se. Mas funciona e está todo mundo utilizando. E a partir daí a gente constrói coisas. E convenhamos, a internet de vocês é isso. Mas aí vocês vão ver vários teóricos de rede falando: ah, mas isso é um absurdo. Porque em 1844, né? Em 1800, que foi isso? Em 1844 surgiu o protocolo YK. Se tivesse utilizado no lugar da HTTP, teria sido muito melhor. Não importa. Consome energia, dispositivo móvel, né? Mas pelo amor de Deus, não tem jeito. Desempenho em relação à rede cabeada é menor, vocês vão entender por quê. Segurança, tem baixa privacidade, gente, estou compartilhando informação lá. Por incrível que pareça, até bem pouco tempo, uma palavra fora, estou ficando velho. Isso era tudo texto plano. Congestionamento, estação básica, intrusão, aspecto ligado à instalação, cobertura, né, teste de propagação e riscos à saúde. Isso aí é meio questionável, é ponto de debate. Não sou médico, não me importa. Né? Então a gente, né, até porque a gente se você é homem, você anda com o celular no bolso, né, celular que está em comunicação constante perto dos seus testículos. Né? Se você é menina, também você anda com o celular no bolso. Perto do seu útero. Né? Então, não, é porque assim, calça de mulher é uma coisa bizarra, não tem esses bolsos compridos na frente. O meu tem. Ah, sim, a tua tem. A tua calça aí. Eu só Mas não é- gosto de calças com bolsos. Não, mas assim, é porque é razoável, né? Porque esse negócio tem utilidade. Você vê essas calças femininas que tem esses bolsos falsos. Irrita. Coisa louca, gente. Eu vou abrir uma fábrica de calça jeans com bolsos de verdade para mulheres. Cara, E ganhar um dinheiro. Ganhar um. Mas você estava falando aí de internet das coisas, aconteceu muito com a rede sem fio, né? Até ter interoperabilidade entre fabricantes, cada fabricante fez uma coisa. Não, a D-Link tinha, lembra do Super G? Não funcionava, as coisas não
Era o de 2 antenas? De 2 antenas. Cada funcionava incríveis 108 megabits, que na verdade 2 antenas 54, aí o AP internamente nem se... Cada fabricante tentava correr mais rápido e lançar alguma coisa que fosse melhor, mais rápido. Aconteceu muito com segurança também. Quando o app virou um lixo, cada fabricante lançou seu próprio protocolo proprietário de segurança e eu sou muito seguro. Todos eram horríveis. Quando surge o DAPA2, todo mundo fala, caraca, o DAPA2 é foda. Agora surgiu o DAPA3, que é mais bizarro ainda. E já foi quebrado. Então assim, começa a surgir umas paradas, cara, umas paradas muito loucas. Maneiríssimas todas elas. Iradas demais. É tudo muito louco. Então, portabilidade, né? Capacidade de operar diferentes pontos de conexão. Portabilidade não precisa entrar, porque todo mundo tem celular, né? E assim, vocês conseguem pensar no celular cabeado? O celular quando tá carregando. A gente chama isso de telefone fixo. Telefone sem fio é um celular. Não, mas ele tem razão. Não, mas ele tá com mais razão. É justamente o ponto, assim. E você fica incomodado de usar o teu celular quando ele tá... Porque você não tá mais acostumado. Agora pergunta pra tua avó, que discava naquele disco bizarro. Não, lá meu avô tem celular, ele tem até WhatsApp também. Não, mas a tua avó já passou por isso. Eu tô dizendo que ela passa por isso até hoje. Minha madrinha também tem WhatsApp. Minha mãe tem WhatsApp. Infelizmente. Não vai descer. Tá? Todas essas paradas existem. As pessoas usaram isso, as pessoas não sei. Cara, porque não tinha nada. E assim, vocês não são de uma época, mas eu sempre falo o seguinte. Assim, cara... Telefone, linha telefônica era bem que você declarava no imposto de renda. É bizarro isso. Hã? Não, assim, meu pai tinha uma linha telefônica, né, que hoje em dia vale 0, mas eu tive dividindo no inventário. Agora, dividir 0 no inventário e ficou com 0 para todas as pessoas. Porque assim, você compra uma linha telefônica, o que você faz? Você vai na banca de jornal, compra o chip da TIM, da Vivo, da Claro, da Oi, da Next, Next acho que não vende a banca de jornal. Enfim, mas você compra e sai falando. Isso é bizarro. É irado, mas é bizarro. Entendem o que eu quero dizer? Assim, o mundo mudou muito. Maravilhoso que tenha mudado muito. Não sou contra. É um lugar muito melhor do que era quando eu era criança, no sentido de você ter acesso às coisas. Eu aprendo muito com a internet, menos do que eu poderia e menos do que eu deveria. Mas eu aprendo. Hoje eu costumo dizer, por que vocês estão assistindo minha aula? Não estão assistindo com direito sem fio de uma outra pessoa. Mas vai do carisma do professor. O carinho, eu gosto disso, né? Tá querendo pegar uns pontos extras. Né? Mobilidade, né? Mobilidade é uma questão. E tem uma diferença entre portabilidade e mobilidade. Por exemplo, eu tinha um notebook de 3,5 kg. Ele era móvel, portável é uma outra questão. Um celular, ele é portável e ele é móvel também. Agora, um celular com pouca bateria, ele é portável, mas pouco móvel. Então, essas distinções são um pouco complicadas. Tem um celular que é o tamanho de um tijolo, um negócio desse assim. Tipo uma caixa dessa assim. Só que com uma caixa com um celular assim. Ele é um celular que dura 50 dias de bateria. Por quê? Porque isso aqui é só a bateria dele. Agora, é um saco de ficar usando. Eu tive um chefe do Pedro II, eu fui conversar do Pedro II, né, que ele usava um tablet Android como celular, um tablet de 7 polegadas. E eu ficava, caralho, que porra é essa, meu irmão? Aí ele falava, cara, o que você mais faz no celular? Eu falava, WhatsApp, e-mail, blá blá. Não, é muito melhor no tablet do que no celular. Eu ainda consigo até digitar aqui, editar um texto rapidamente, ler um PDF. Você não consegue no seu celular. Eu falei, se tem razão, o babaca sou eu. Ele, então, aprende com quem sabe, meu irmão. Então, dispositivos móveis, assim, eu copiei descaradamente dos slides da minha orientadora, esse dispositivo, porque ela se deu tanto trabalho de pegar essas fotinhas, né? Fica tão bonitinho, mas olha só como é que isso é interessante. As pessoas já pensavam nisso, e hoje isso aqui é um iPad, cara. Isso aqui é essencialmente um iPad. Isso aqui é um notebook. As vendas de desktops viraram nicho. Quem tem um iMac, em geral tem um iMac porque vai editar vídeo, vai editar imagem, vai fazer alguma outra coisa. Não está usando um iMac para propósito geral. Ou a hipster. Ou é hipster.
Não É que você não foi na minha sala ainda, né? A gente só tem iMac. Que a Lucia achou que na época que a gente passou o projeto, Cláudio, vamos comparar iMacs e MacBooks. A gente comprou um monte de iMacs, era maneiríssimo, a sala tá linda, né? Só com a iMacs lá e tipo. Só que a gente usa o programa. Não. Agora é a minha sala. Não, que é. Não, é outra sala já. Aqui embaixo. Tá. Não, lá em cima. Não, lá em cima- Puxa. Não, lá em cima aquela sala deixou de existir. Tá. É onde eu quero usar. É onde era o Bela Horta. O negócio falou que tem que comprar linha telefônica caro. Meu avô tava me falando quando lançou aquele radinho de apertar. Acho que é. Não, era Teletrim. era o rádio normal. Que a Nextel tinha até um tempo atrás, tem que apertar aquele botão pra fazer. Aquele do. Aí começa a assim. É tipo aquele. Ah, provavelmente. Então, assim, né? A gente fala que os computadores atuais eles são fixos e com fio, mas isso é uma mentira. Isso não é bem mais uma mentira, porque hoje em dia a maior parte das pessoas compram notebook como primeiro computador. Tá? Assim, se alguém aqui tem desktop, provavelmente ou tem desktop porque joga, ou tem o desktop porque porque prefere. Não, desktop não, mas eu já tenho computador desktop, né? Como desktop há anos. Eu tenho uma noção do outro. Sim. Ninguém tem computador, né? Muita gente tem ainda. Prefere porque tem. Assim, eu só tenho notebook há anos. Me pergunta que computador eu devo comprar. Compra o computador da Dell, tá? Fala, compra um laptop. Não faz nem sentido. Assim, assim, se você quer uma área de trabalho maior, que eu falo, compra um monitor grande. Não é? Liga o teu notebook no monitor grande. Lá em casa, eu tenho um stand para poder deixar o computador na minha visão, um teclado Bluetooth, um mouse Bluetooth e uma segunda tela que é um monitor. Mas é isso. Mas o meu ambiente de trabalho é um negócio. E para andar, para dar aula, para fazer coisa, eu tenho esse pequenininho aqui. Por que você não anda com o mesmo computador como é lá nos Estados Unidos? Meu irmão, porque eu moro no espaço. Eu tô a 15 minutos de ser assaltado. Então essa é uma decisão pessoal aqui dentro do Rio de Janeiro. Mas não necessariamente isso é uma verdade absoluta. Eu vou só fechar isso aqui mais 10 minutinhos, pessoal. Eu sei que já acabou o horário da aula, mas a gente começou um pouquinho mais tarde também. A rede pode ser infraestruturada ou ad hoc, né? Infraestruturada eu vou ter um elemento chamado de access point, né? Ou estação base. Estação base é um termo mais genérico, base station, né? Projetos mais simples, né? Toda a comunicação em geral acontece entre o cliente e a base station. Isso vai se replicar em vários modelos, né, de rede sem fio, né? Eu perco flexibilidade, mas eu vou ter diferentes protocolos e eu ganho em controle. Na rede ad hoc, é totalmente distribuída, mas é muito mais complexo de você fazer isso funcionar. Mas, por exemplo, em redes IoT, né, principalmente as pensadas que a gente chama de Smart Dust, a gente caiu nesse modelo aqui. Então, a vantagem da infraestrutura é banda, baixa quantidade de erro, localização e roteamento, e quando ad hoc, rápida instalação, tolerância a falhas de conectividade e rápida instalação sempre sejam muito pragmáticos em relação a isso. Não, rápido, desde que bem planejado. Um desastre, você vai colocar um monte de roteadores eles trocando dados como se fosse uma rede mesh, mas é tipo assim, não é para você tá passando vídeo em 4K vendo Netflix, a rede mesh está lá para isso. Na UF surgiu uma rede mesh, a Remesh, e eu quero fazer um projeto de rede mesh aqui no UFRJ usando os celulares dos alunos. É um projeto final que eu quero trabalhar, eu não ainda arranjei aluno para fazer isso. Mas é um negócio muito interessante você trabalhar como rede situacional para você ampliar a área de alcance. Então aqui, a rede sem fio, né, que está botando camada de rede, mas é mais ou menos, camada de enlace, camada física, a camada de rede que vai dizer em relação ao roteamento sobre isso, tá? Então, as funções das camadas vocês já viram, né? Rede, roteamento, enlace, acesso ao meio e física, coordenação e modulação. Então, quem é que tem direito de usar canal quando a disputa para acesso a ele, né? É uma pergunta, o objetivo vai ser determinar quem vai ser a transmissão ao canal de múltiplo acesso. Ou seja, a camada MAC, controle de acesso ao meio, é o coordenador só de quem está brincando. Na rede cabeada, vocês viram lá no Kurose, que N pessoas podem compartilhar o meio simultaneamente. Na rede sem fio, mais ou menos. Uma faixa de frequência só pode ser utilizada por um cara, porque com 2 sinais de onda
Colidem, o que acontece? Vocês viram isso em física do segundo grau. Quando duas ondas se colidem, o que acontece? Elas podem se destruir. Então, na verdade, eu tenho que buscar, dentro de uma única faixa de frequência, buscar que uma pessoa unicamente fale e todas as outras escutem. Né? Por isso que o rádio AM e FM funcionam bem. Porque o teu rádio ele não transmite, ele só recepta. Essa é a diferença fundamental da tua placa de rede sem fio e da placa do rádio, né? Porque o seu transmite e recebe, o rádio só, o big rádio só transmite e o seu rádiozinho de casa só recebe. Então você não tem essa interação. Então a interferência é melhor e mesmo assim vocês sabem que existe interferência, é só entrar num túnel com o teu rádio. Ok isso? Então assim, o protocolo de acesso meio quer dividir esse recurso, né? Muitas vezes é por tempo, ou seja, como é que eu posso fazer com que várias pessoas acessem ao mesmo tempo? Eu uso vários rádios. O que o 802.11n faz basicamente é coordenar o uso de vários rádios simultaneamente. Então, o grande desafio é encontrar isso de uma forma eficiente de fazer isso, e a solução mais adequada vai depender do que eu estou querendo fazer na minha vida, né? Às vezes a solução mais adequada pode ser mais barata, e mais barato, bom. Né? Então, o controle pode ser classificado quanto a funcionalidade, natureza estática ou dinâmica do canal, se ele é centralizado ou distribuído, tem vários mecanismos de acesso. Eu vou ter protocolos que alocam fixamente, ou seja, coisa muito parecida com um telefone fixo, acesso aleatório ou alocação dinâmica, que é onde a gente vai ficar mais com frequência. Né? Alocação física, TDMA ou FDMA em geral, simples de implementar, só que é simples de implementar quer dizer que ele é custoso, o canal fica ocioso, jogar dinheiro no lixo, e ninguém joga dinheiro no lixo. Né? Se você compara o que a gente chama de circuito virtual, né, com um protocolo de multiplexação estatística, multiplexação estatística é muito mais complexo, mas é muito mais barato. E fica mais barato. Acesso aleatório, tipo Allo e CSMA, que são relativamente simples de implementar, né, logicamente, mas ocorrem colisões, a gente não quer que ocorram colisões. Então, o surge a alocação dinâmica, né, que a gente vai ver que é CSMA com CD, que é o Collision Detection, CSMA CA Collision Avoidance, Collision Detection, vocês viram no capítulo 5 do Kuroso, nas edições de 4 a 7, de 4 a 6, na oitava edição, ele é o capítulo 6, porque o capítulo de rede é dividido em 2 capítulos. Então, o funcionamento vai funcionar de acordo com a demanda das estações, e o controle de alocação pode ser alimentado e implementado por pooling, onde eu peço um ticket para trabalhar, ou reservas explícitas, a gente vai falar mais sobre isso. Não tem colisão, ou as colisões são reduzidas, basta que o protocolo erre em alguma coisa para que a colisão possa ter, e aí entra uma coisa que a gente discute pouco, que é implementação protocolar. Seu protocolo é um algoritmo, e algoritmos podem estar errados. Olha que louco, se o algoritmo está implementado errado, você deu ruim. Basicamente, a falha do PA2, é o roll 196, ele vem de uma nota de rodapé da página 196 do padrão. Ou seja, é o buraco da página 196. Ele sempre esteve lá escrito e ninguém prestou atenção, porque ninguém quer ler o padrão. Né? Ler o padrão são os calhamaços gigantes, eu tenho um padrão aqui perdido em algum lugar aqui, são os calhamaços gigantescos, né? E eu li pouco o padrão porque eu fiquei com preguiça. Se eu não me engano, isso aqui é um padrão. Isso aqui é um dos padrões, isso aqui é a especificação do Bluetooth. Esse lindo calhamaçozinho aqui, que vai ser uma aula de 2 horas, para mim foram 3 meses de leitura intensa, e tem algumas implementações aqui, caso você queira programar em C padrão do Bluetooth. Assusta, né? Mas se você não lê o padrão, você fica, né, contando com o Cláudio e fala: Cláudio, mas eu li o padrão e você está errado. Se tivesse lido mais cedo, estaria passando por isso. Então a questão é sempre, né, eu evitar o canal estar ocioso. Aqui tem uma tabela vendo assim, canal ocioso, colisões e sobrecarga. Né? Então assim, com a alocação dinâmica eu posso ter sobrecarga de recurso e perda de pacotes, mas em geral a gente vai estar trabalhando com alocação dinâmica. Né? Então os sinais vão se propagar sempre para todas as estações. Então o teu APzinho está propagando para geral aqui. Então, na verdade, o que você faz é, a tua estação diz: não, esse pacote não é para mim não. Ela recebe, ouve e ignora, ou então está dormindo. Né? Se eu polei, eu digo assim: o instante 1 é da Aline, o instante 2 é do Iago, o instante 3 é do Ilan e 4 é do André. Então, qualquer múltiplo não, né? Mas em função do módulo disso, eu vou botar vocês para trabalhar. Então, vocês podem dormir nos outros.
Ou então você pode estar acordado o tempo todo e ignorar o que não for para você. Agora, com o que um atacante faz? Ele coloca a placa de rede dele no que a gente chama de modo promíscuo, que ele ouve o tempo todo e captura esses dados. Inclusive, se você pega o Wireshark, coloca a placa de rede em modo promíscuo e fica ouvindo os pacotes, em alguns momentos você conseguiria remontar chamadas inteiras de voz. Então tome cuidado ao usar a rede aberta do NCE para fazer coisinhas. E aí a gente vai ter alguns problemas conhecidos como terminal escondido e terminal exposto. Tá? E eu vou falar sobre terminal escondido e terminal exposto na aula que vem. Essas são coisas que eu sempre cobro em todas as provas. Final, primeira. Assim, cara, isso tá mais velho do que andar para frente. Entendeu? Então, né? Mas hoje eu vou parar por aqui. Vocês têm a obrigação de me lembrar na próxima aula que eu falo sobre terminal escondido e terminal exposto. Tá bom, pessoal? Então por hoje é só. Tenham uma boa semana. Vejo vocês na quarta-feira.